Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso Bíblia Online de hoje, dia 14/7/25, que está em Jeremias 2:28 e 1 Coríntios 10:14. Diz assim: Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, que se te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as tuas cidades. E 1 Coríntios 10:14 diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui fala algo muito interessante nesse fator do tempo da distância de Deus. Já estudamos em capítulo de Deuteronômio, no Velho Testamento, de que Deus sempre está presente no espaço que Ele criou. Ele criou toda a vida. Ele tem acesso a tudo. Mas muitas vezes, para o ser humano entender, principalmente a diferença de quando Deus está em algo e quando Ele não está, Deus precisa se afastar. Porque senão o homem, o ser humano comum, ele vai fazendo as coisas na mentalidade dele, achando que Deus está aprovando, que Deus está gostando, que é assim mesmo. Houve uma batalha nas escrituras que o rei foi batalhar, e quando ele foi batalhar, ele venceu. Ele venceu tão bem, só que ele excedeu tanto na mente dele a exaustão, que no finzinho da batalha ele encontrou os deuses lá. E ele voltou adorando esses deuses, dizendo que foi esses deuses que ajudou ele na batalha. Ele sobrepassou o entendimento dele de tanta angústia e aflição, né, da peleja, da batalha, que ele trocou no final o resultado de que vinha de Deus por um resultado de algo feito de forma secundária por mãos de homens. Então aqui fala muito sobre o fator de que Deus se afasta. E às vezes ele deixa, né, bem acentuado a diferença entre quando ele está e quando ele não está, para o ser humano não achar que a eficácia, a glória, o fator de ser bem-sucedido vem de um pensamento humano, de uma realização humana, se Deus não está realmente presente. E aqui está um ponto interessante, porque Deus deixa o ser humano desenvolver, né, ter sonhos, realizações, mas não é para ele idolatrar uma obsessão. É para ele realizar tudo realmente na coligação de dependência com Deus, né? Quando o ser humano ele vai se apegando a um alvo, a uma mentalidade, a um ser humano ou algum desejo que ele tem de forma obsessiva, e aquilo ele vai se desenvolvendo, até pode ser que dando certo, e ele vai achando que aquilo é mérito dele ou mérito de caracteres humanos, que muitas vezes o ser humano dá a glória, né, o mérito a outrem, humano também, de um lugar que a gente só tem vida porque Deus nos deu. A gente só respira porque Deus nos deu, né? A capacidade de respirar, de viver. Então, quando o ser humano ele faz as coisas e acha que a estrutura humana foi quem fez, quem pôde fazer, Deus tem que fazer algo para ele entender a diferença quando Deus se afasta. E a gente vê, por exemplo, quando aconteceu essa mesma experiência com o rei Nabucodonosor. Ele foi se desenvolvendo bem, seus sonhos, seus objetivos, Deus não é contra o objetivo. A pessoa tem uma meta e ser firme naquela meta, Deus não é contra. Mas tudo que a gente faz, a gente tem que chegar a Deus e dizer: Senhor, vai comigo, faz a tua obra, seja a tua vontade, eu quero viver teus planos. Então, você convida Deus para fazer junto, e quando termina, dá a glória para Deus. O mérito é de Deus. Porque nós não faríamos nada se Deus não tivesse nos dado a vida. Ninguém faria nada. Agora, o ser humano, conforme o seu desempenho, vai tomando para si, né,
a inteligência saiu de mim, a bondade foi eu que dei, que eu que fiz, e porque foi eu que fiz, a perfeição foi minha, e o indivíduo acha que é ele, e não é ele, ele não tem nada. E aí quando ele acontece de passar a mesma experiência que Nabucodonosor, estava dominando tudo, estava ficando muito bom. Aí ele disse, olha o que eu fiz, pela minha glória, pelo meu poder, pela minha grandeza, pelo meu entendimento, olha o que eu fiz. Quando ele achou que era ele, que o domínio era dele, que era dele que saía a bondade, Deus disse, opa, vamos parar por aí. Tem uma diferença muito grande. Quando eu criei os fundamentos da existência, eu não pedi conselho para ninguém. E aí, no mesmo dia, diz a palavra, que a mentalidade daquele indivíduo se tornou como a de um animal. Então, por quê? Vai cegando, né, o entendimento da alma, do espírito, do desenvolvimento natural, quando o ser humano ele fixa no limite humano e crê, põe toda a volta da sua crença em um humano, ou no limite humano, ou na matéria humana física, numa realização física limitada. Quando se crê em Deus, a sua mente está sempre ampliando, porque além de você estar apegado a Deus, você não tem a sua visão de rumo de vida só no planeta, como se uma caixinha de 4 paredes. Não, você está servindo um Deus eterno. Agora, quando você crê numa obsessão, num tema, numa característica humana de realização material ou de alguma fonte espiritual ou emocional, o que acontece? Seus sentidos ficam obcecados e cegos e você vai atrofiando. Por quê? Porque vai limitando a expansão do que é o seu espírito, sua alma com Deus a um tema, uma área, o que as escrituras falam sobre uma idolatria, que é uma obsessão. Então, fugir da idolatria, Coríntios diz, porque isso cega o espírito, cega a alma, cega as obras, e quando Deus quer despertar o ser humano, Deus afasta mais ainda. Porque de verdade a gente só se dá bem, as coisas só acontecem porque é Deus quem dá a vida, é Deus que está ajudando. O fim de tudo é o Criador que fez tudo, que dá a respiração. Então a gente acaba dando o mérito para o lado meio, né, desviado da coisa. Porque de verdade, sem Deus nada nós poderíamos fazer, né? Até o próprio Jesus voltou todas as almas que ele recebe ao próprio Pai, ao próprio Deus. Não ficou com ele. Essa é a razão máxima de entender que Deus, ele é o soberano, né? Então, e é isso que ele nos ensina, por ele como fonte. Ele sendo a fonte, ele sendo estabelecido como primário e único só, nós vamos sempre ter vida e a vida com Deus eterno. E os nossos sentidos não vão atrofiar, mas nós vamos ver o resultado de Deus e não vamos precisar passar pelo tempo da distância para sentir a diferença. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde sempre, ok? Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.